Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre plantas medicinais. E hoje vou falar de uma planta que me chamou muita atenção porque muitas pessoas me pediram para falar sobre essa planta e fiquei bastante interessado na matéria e fiz uma pesquisa sobre ela. E aí, bom, temos algumas questões aí para pensar sobre essa planta. A planta de hoje é o aranto. Quem me pediu para falar sobre o aranto foi a Maria Célia Castro, a Maria Madalena Cardoso e o Matheus Amaral. Essas três pessoas me mandaram mensagens dizendo: fale sobre o aranto, fale sobre o aranto. E aí resolvi pesquisar essa planta que tem uma reputação hoje de ser uma planta que tem a capacidade de combater o câncer com muita eficiência. Tem até relatos de muitas pessoas que se curaram com essa planta, se curaram do câncer com essa planta. E se você procurar, por exemplo, no YouTube, você vai ver dezenas de vídeos de pessoas dizendo para usar o aranto. Pessoas ensinando a fazer o suco do aranto e pessoas recomendando então essa planta não só em português, mas em inglês, em espanhol, em japonês. Tem vídeo do mundo inteiro falando sobre essa planta. Além desses vídeos, a gente tem blogs, sites e o Facebook está empesteado de informações sobre o aranto também. Mas aí para mim ficaram algumas questões que precisam ser melhor discutidas aí, eu quero falar sobre isso com vocês. Uma das questões que começa é o nome científico da planta. Dessa planta que nós estamos falando nesse vídeo é o Kalanchoe daigremontiana ou Bryophyllum daigremontianum. São os dois nomes pelo qual você pode encontrar essa planta. Eles fazem parte do grupo das crassuláceas. É um grupo de plantas suculentas muito grande, são dezenas de espécies dentro delas. E muitas vezes começa a haver confusão sobre que tipo de... qual é a espécie exatamente de que nós estamos falando. E eu vi muitas imagens da planta errada sendo tratada como Kalanchoe daigremontiana. Muitas plantas que não são o Kalanchoe daigremontiana sendo tratadas como se fossem ela. Então isso já começa aí uma questão que a gente precisa se preocupar. De modo geral, as plantas que participam do gênero Kalanchoe ou do gênero Bryophyllum, que são da família Crassulácea, são plantas popularmente utilizadas como medicinais no mundo todo. Na África, na América, na Ásia, e muitas delas têm propriedades sim anticancerígenas muito relevantes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O aranto é uma dessas plantas. A gente consegue encontrar alguma informação técnica confiável sobre o aranto. Mas por existir então várias espécies de Kalanchoe que atendem pelo nome de aranto também, existem muitas confusões aí na hora de identificar qual é verdadeiramente o aranto. A espécie que nós vamos falar aqui então é o Kalanchoe daigremontiana. Ela é uma planta que ela vai formar como se fosse uma arvorezinha de Natal, como se fosse um pinheiro. As folhas dela parecem barquinhas compridinhas, então não tem a folha larga, ela tem a folha estreita, com as bordas elevadas e compridinha como uma canoa. As pessoas mostram na internet uma folha muito maior, uma folha larga. Todas elas têm a propriedade de formar pequenos brotos em volta dela. Em volta da folha formam-se muitos brotinhos. Esses brotinhos, quando amadurecem, se descolam da planta mãe, caem no chão e enraizam e se tornam uma nova planta. Isso é uma característica comum desse grupo de plantas. E até elas são chamadas de mães de 1000 filhos, por conta desses brotinhos que se formam. Então, pelas duas plantas terem essa característica, as pessoas acabam confundindo. Mas o aranto, chamado Kalanchoe daigremontiana, tem a folha comprida e não a folha larga. Vocês estão vendo as imagens aí da planta. Existe uma variedade dessa planta que é um cruzamento entre ela, não, entre Kalanchoe daigremontiana e o Kalanchoe tubiflora, que é o bálsamo alemão. Quando os dois se cruzam, ela fica igual à daigremontiana, só que ela tem a cor, aquele zebrado, aquele rajado escuro, meio roxo, meio marrom, que é característico do Kalanchoe tubiflora, que é característico do bálsamo alemão. Então, se você encontrar essa planta, ela não é a daigremontiana propriamente, ela é um cruzamento, e como a gente viu, se você não viu ainda, nós temos o vídeo sobre o bálsamo alemão, é uma planta tóxica. Quando tem esse cruzamento e a daigremontiana aparece com as manchas da tubiflora, então ela também fica mais tóxica, então é preciso tomar cuidado nesse caso.
A Daigremontiana verdadeira, ela tem as folhas totalmente verdes, tá? É um verde bonito, totalmente verde. Essas folhas têm mais ou menos 5 ou 7 centímetros de comprimento e são estreitas, como barquinhas. Essa que as pessoas mostram por aí, eu vou colocar as imagens para vocês verem também. Essa que tem a folha larga, uma folha mais triangular, aberta, com muito mais brotos em volta, ela não é o Kalanchoe daigremontiana. Ela é uma outra espécie chamada de Kalanchoe letivirens. Kalanchoe letivirens. É uma outra espécie que não é o aranto que nós estamos falando neste vídeo. O que eu estou falando neste vídeo agora é sobre Kalanchoe daigremontiana. As informações que eu vou dizer aqui para vocês talvez não completem o que está sendo dito no Facebook, o que está sendo dito em outros filmes do YouTube, em outros vídeos do YouTube. Talvez não bata com a informação que você recebeu através de blogs, através de e-mails, pelo WhatsApp. Talvez não bata com as mesmas informações. Mas o que eu estou trazendo de informação aqui para vocês foi através de uma pesquisa que eu fiz em artigos científicos de universidades do mundo inteiro que avaliaram o potencial dessa planta. Já vou dizer para vocês que não existem muitas pesquisas sobre essa planta. São algumas pesquisas que comprovam realmente as atividades dela e a toxicidade dela. Então o que eu vou falar aqui não é da minha cabeça, não é o que eu acho, é o que realmente a planta é a partir de estudos científicos. Se você teve alguma experiência com essa planta, diferente das que eu vou citar aqui. Se você conhece alguém que teve uma experiência com essa planta, diferente das que eu vou citar aqui, com essa planta específica que eu estou falando, então eu quero que você coloque aqui na descrição desse vídeo qual foi essa experiência, porque vale a pena compartilhar com as outras pessoas. O que a ciência comprovou foi o que a ciência pesquisou, e talvez existam coisas que a ciência ainda não pesquisou e que a planta seja capaz de curar ou de realizar também. Então vale muito a pena a gente conhecer a experiência efetiva de quem usou e teve resultados. Aí a gente consegue ter uma base para pensar melhor sobre essa planta. Mas a informação que eu trago hoje para você aqui é daquilo que eu pesquisei e aquilo que eu encontrei. Então, quanto à toxicidade do Kalanchoe daigremontiana, como ela age, quais são os danos que ela pode causar ao nosso organismo. Ela não é uma planta 100% segura. As pessoas põem vídeos fazendo sucos com 2, 3 folhas em um copo d'água. Isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. Quais são os efeitos colaterais dessa planta? Ela demonstrou em estudo com aves, por exemplo, ela demonstrou a toxicidade numa dosagem de aproximadamente 1 grama por quilo de peso. Imagine 1 grama da planta para cada quilo de peso. Isso significa que se você tem mais ou menos 70 quilos, seriam 70 gramas da planta para trazer prejuízo para a sua saúde. Então, o que é interessante é perceber isso. Até dá para usar a planta, mas numa dosagem reduzida. A gente não pode exagerar a dosagem dela para não atingir os efeitos colaterais. Então vamos sempre usar com moderação a planta. Se você me perguntar qual é a quantidade que você deve usar, eu vou dizer para você que uma colher de planta picada para um copo d'água dá para fazer um suco interessante. Agora, 1, 2, 3, 4 folhas num copo d'água, isso eu não recomendaria para ninguém. Uma colher de folhas picadas para um copo d'água, tomando no máximo 2 vezes ao dia para evitar os efeitos colaterais. E o que ela causou nas aves, no estudo que foi apresentado, ela causou sinais de depressão, incoordenação motora, ou seja, as aves não conseguiam se locomover adequadamente, espasmos, né, espasmos musculares, causou tremores nas aves, convulsões, paralisia e, nos casos mais extremos, a morte das aves. Então, quer dizer, realmente a gente precisa tomar cuidado com a planta. Um outro estudo demonstra que ela também tem uma ação cardioativa, ou seja, ela atua sobre o coração e pode, em doses elevadas, levar a infarto, levar a ataques fulminantes do coração se ela for consumida em altas doses. Então, esse é o quadro geral da toxicidade da planta. Dá para consumir? Dá. Numa quantidade moderada, 1 colher de plantas picadas para cada copo d'água para fazer o suco. E sempre observando o seu organismo. Está tendo alguma reação? Você está sentindo algo que não é comum para você? Você está sentindo algo que está te incomodando? Suspenda o uso da planta e verifique se os efeitos passam também. Se os efeitos passarem, é porque era a planta, então você não faz mais uso dessa planta. Se não acontecer com você, então você pode seguir com o tratamento da planta.
Então vamos falar sobre o Kalanchoe da Egremontiana. Quais foram as pesquisas que eu li? Elas estão todas aqui, as pesquisas que eu usei para construir esse trabalho estão todas aqui na descrição do vídeo. Se você ficou ainda com alguma dúvida ou não concordou com alguma das informações, é só clicar nos links, abrir as pesquisas e tomar contato com elas. Algumas são em inglês, você pode usar o Google Tradutor e traduzir essas pesquisas para verificar os resultados que estão lá também. Mas muito bem. A primeira coisa é a atividade antimicrobiana dela, antibacteriana dela. Os extratos da planta foram testados com vários tipos de bactéria, inclusive com Escherichia coli, que causa diarreias fortíssimas nas pessoas, inclusive com Streptococcus aureus, que é uma das bactérias oportunistas que vive na nossa pele e pode causar vários tipos de infecção, mas além dessas, muitas outras foram testadas e realmente o extrato da planta tem excelente ação antibacteriana, uma ação antibiótica muito interessante. Então, por exemplo, para feridas infeccionadas, infecção da garganta, fazer gargarejos, bochechos, lavar feridas e até mesmo tomar o suco da planta pode ser muito eficiente aí nesse combate. Com relação a fungos também, a Egremontiana foi muito eficiente combatendo fungos, inclusive a Candida albicans, que é a causadora da candidíase, que é uma doença que ataca a boca das crianças, a gente chama de sapinho, mas também ataca a região genital das mulheres, causando dor, incômodo, coceira e tudo mais. E é muito difícil combater Cândida. E com o uso do Kalanchoe da Egremontiana, realmente conseguiu-se combater com muita eficiência assim a Candida albicans. Se você quiser usar nesse caso, a minha sugestão é fazer banhos de assento. Pegue uma meia dúzia de folhas, triture na água, faça o suco dela, coloque numa bacia e faça o banho de assento. Faça o assento por pelo menos 15 a 20 minutos até que a infecção desapareça. Com relação à trombose também, né, que é o entupimento das nossas artérias, aí se formam os trombos, né, por conta da arteriosclerose, há uma ruptura na artéria, e para cicatrizar essa ruptura na artéria, as nossas plaquetas vão lá e formam um coágulo. E esse coágulo, como a artéria já está comprometida por conta da arteriosclerose, já tem bolsas de gordura no entorno dela, esse coágulo acaba impedindo o fluxo de sangue e por conta disso você tem a trombose, que é extremamente perigosa. E o Kalanchoe da Egremontiana sim demonstrou uma capacidade em reduzir aí a coagulação sanguínea, ou seja, ela reduz a ação das plaquetas e por conta disso ela pode ser considerada um bom antitrombótico também. Como sedativo, ou seja, como calmante, para facilitar o sono e tudo mais, dois princípios ativos da Kalanchoe da Egremontiana também foram isolados e demonstraram assim uma acentuada atividade sedativa. Só que o grande problema é que esses mesmos princípios ativos são tóxicos, são alguns dos causadores da toxicidade dessa planta. Por que ela é sedativa? Porque ela causa depressão do sistema nervoso central, ou seja, você fica mais, é como se a sua energia tivesse mais baixa. Então você tem menos reações, você tem mais sono, porque ela é depressora do sistema nervoso central. Se você tomar em alta dose, o que vai acontecer? Realmente você vai ter depressão, vai ter tremedeira, pode ter convulsões. Mas se você tomar em doses muito pequenas, muito baixas, então aí você consegue ter o resultado sedativo da planta. Como eu falei, como eu recomendo usar uma colher de plantas picadas para cada copo de água, faz o suco e toma no máximo 2 vezes ao dia. Como antiviral, a Kalanchoe da Egremontiana também teve uma ação muito interessante, ela foi testada contra o vírus da herpes. Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2 da herpes, ela teve uma ação fantástica, realmente inibindo o desenvolvimento dos vírus. Então, por exemplo, se você está com herpes labial ou herpes genital, vale muito a pena utilizar, pode usar externamente mesmo, sobre a área afetada, né, ou fazendo banhos de assento, ou fazendo compressa sobre a boca, para eliminar então a herpes, aí o caso de herpes. Se você está sofrendo de herpes hoje, o aranto, a Kalanchoe da Egremontiana pode ser um excelente medicamento no controle da herpes. E por fim, o que todo mundo deve estar esperando saber é, realmente ela cura o câncer? Ela trata o câncer? Qual que é o efeito dessa planta sobre o câncer? Bom, eu diria para vocês que fala-se muito mais dela do que as pesquisas podem demonstrar. Talvez o uso popular das pessoas indique que ela realmente é benéfica para o tratamento do câncer, o uso popular. Mas o que as pesquisas demonstram, eu encontrei 2 pesquisas do uso dessa planta
como antitumoral no caso de câncer de mama. Os dois trabalhos que eu encontrei foi usando células em laboratório de câncer de mama. E nos dois casos ela teve sim uma significativa ação antitumoral. Ela conseguiu sim combater as células de câncer de mama, reduzir essas células, realmente tem uma ação importante aí. O que a gente precisa refletir é cuidado com os efeitos colaterais da planta. Se você tomar em excesso, talvez você tenha um problema mais sério. As pessoas costumam dizer para mim, mas para quem já está sofrendo de câncer, que risco pode ser maior do que sofrer de câncer? Eu concordo, mas a gente não pode piorar a situação do nosso organismo, porque a gente também não vai conseguir combater o câncer adequadamente. Então, se você está fazendo um tratamento de quimioterapia ou de radioterapia, utilize o aranto como terapia complementar, sim. Por exemplo, como eu falei, tomando o suco dele, uma colher de planta picada para cada copo de água, tomando 2 vezes ao dia. Se você está com câncer, realmente está desesperado, não se deixe levar pelo desequilíbrio emocional. Mantenha a concentração aí no processo, mantenha a sua fé em dia e faça o tratamento da maneira que não vai prejudicar mais o seu organismo do que já a própria doença pode prejudicar. Então sim, ela tem uma ação antitumoral, anticancerígena, está avaliado isso, mas requer cuidado no uso da planta. E agora eu vou fazer um comentário aqui sobre a variedade dela, que é o cruzamento entre a Daigremontiana e a tubiflora, né, o bálsamo alemão cruzado com aranto. Quando você encontrar essa espécie, que ela tem a cara da Daigremontiana, tem cara do aranto, mas com a coloração do bálsamo alemão, quando você encontrar essa espécie, você vai saber que ela, numa pesquisa feita no Japão, ela tem princípios ativos que demonstram uma ação muito interessante contra várias linhagens de câncer. Ela também tem ação anticancerígena, o que demonstra que a Daigremontiana pura, a verde, ela também tem essa ação, né? Apesar de ter sido experimentada somente com o câncer de mama, a Daigremontiana cruzada com tubiflora também tem ação antitumoral. Se vocês assistirem o vídeo do bálsamo alemão, vão ver também que ele tem ação antitumoral. O problema é que a ação tóxica dele é tão alta que não vale a pena utilizar. Então, essa versão híbrida do cruzamento do aranto com o bálsamo alemão também tem ação antitumoral. Testada, ela demonstra, apesar de uma alta toxicidade, ela demonstra que também pode combater muitos tipos de câncer. E, por ser uma planta tóxica, ela também tem uma ação inseticida muito interessante. Então, se você sofre com insetos, as pessoas falam para mim, né? Como é que eu elimino pulgão? Como é que eu elimino barata? Como é que eu elimino? As pessoas às vezes acham que eu sou da detetização, mas eu não sou da detetização. Mas o aranto é uma planta que você pode utilizar, de repente até para lavar cachorro, para eliminar pulgas, para eliminar carrapatos, para eliminar pulgões e tudo mais aí. Pode ser uma ação bem interessante dessa espécie que é o cruzamento do aranto com o bálsamo alemão. Esse foi o aranto, espero que vocês tenham gostado das informações sobre o aranto. Vou repetir para vocês, as informações que eu trago aqui são baseadas em pesquisas científicas, então são informações confiáveis. Tenha sempre cuidado ao usar essa planta ou qualquer variedade dessa planta por conta da capacidade tóxica que ela tem e pode prejudicar o nosso organismo e aí talvez causar um problema maior do que a solução que ela pode trazer. Se você curtiu o vídeo, dá um like pra gente, dá um joinha aqui pra gente saber que o vídeo chegou até você. E se você conhece alguém que gostaria de ter informações sobre o aranto, sobre essa espécie específica que é o Kalanchoe daigremontiana, manda o link desse vídeo para essa pessoa. Pode compartilhar o link pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas suas redes sociais, por e-mail. Se você quiser colocar esse vídeo no seu blog, no seu site, na sua fanpage, na sua playlist, fica à vontade. Os vídeos são livres, são gratuitos e o que a gente quer realmente é que cada vez mais pessoas utilizem o poder das plantas medicinais e tomem um contato consciente com o poder curativo das plantas medicinais. Muito obrigado a todos. Estejam sempre comigo aqui no canal Autor da Própria Saúde.